Irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa maravilhosa série que nós iniciamos da Carta de Paulo aos Romanos. E dessa feita, nós estaremos expondo os versículos 15 a 21 e nós iremos concluir o capítulo 5 dessa maravilhosa carta. Antes de nós falarmos aqui, iniciarmos, para terminarmos essa exposição, nós iremos só recapitular aquilo que nós já falamos rapidamente. Capítulo 1 de Romanos, a partir do versículo 18, Paulo vai demonstrar que o mundo gentil é culpado. Os gentios são culpados, necessitam de salvação. Capítulo 2, Paulo vai mostrar que o mundo judaico, os judeus, são culpados. Capítulo 3, Paulo vai encerrar todos debaixo do pecado, todos são pecadores, a partir do versículo 9 ali até o versículo 20. Paulo vai falar da depravação total. Todos são pecadores, todos são réus de juízo. A partir do versículo 21, Paulo vai falar do capítulo 3, versículo 21 do capítulo 3, Paulo vai falar que da justificação, vai falar da maneira como Deus justifica os pecadores. Vai falar do antídoto de Deus, de como Deus salva o homem por meio da sua graça, por meio da sua misericórdia, da sua bondade. No capítulo 4, Paulo vai exemplificar, mostrar isso na prática, como isso aconteceu, ou como isso acontece na vida de Abraão. Paulo vai mostrar o exemplo clássico, prático na vida do patriarca Abraão, que não foi justificado por obras, e sim pela fé. E no capítulo 5, Paulo vai falar dos frutos da justificação. Paulo está falando dos frutos da justificação. Nos versículos de 1 a 11, Paulo mostra isso claramente. Nós temos paz com Deus, nós temos acesso à graça, à esperança da eternidade, fomos salvos da ira. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, ímpios. O amor de Deus é derramado em nós por meio do seu Espírito. Você vê a Trindade ali envolvida na salvação da humanidade, salvando, perdoando, restaurando. E a partir do versículo 12, Paulo demonstra e mostra como ele vem falando do pecado, que a raça humana é pecadora, que todos são pecadores. Paulo fala e começa a falar da origem do pecado, como se deu, quem é, ou como o pecado entrou no mundo, quem abriu a porta para o pecado. E nos versículos 12 a 14, Paulo apresenta Adão e Cristo. Adão, só reiterando aqui, são representantes de duas eternidades, ou duas cabeças das duas eternidades. Adão é o cabeça da velha eternidade, que é a era da morte. Cristo é o cabeça da nova eternidade, a era da vida. Então, ele apresenta a humanidade, porque a palavra Hadam significa humanidade. E todos nós caímos em Adão. Adão ali, de uma maneira representativa, ele estava me representando, estava te representando, estava nos representando de uma maneira legal. Então, quando Adão pecou, quando Adão errou, quando Adão escorregou, que o pecado dele foi a casca de banana, toda a humanidade caiu com ele. Toda a humanidade tropeça com ele. Toda a humanidade desobedece com ele. Por isso que todos são pecadores. Isso se dá, tem um nome, de pecado imputado. Não fui eu que errei, não fui eu que desobedeci, não fui eu que tropecei, foi Adão. Mas o pecado dele passou para todos nós, os descendentes dele, os seus descendentes. Isso é pecado imputado. O pecado dele foi imputado. O que é imputar? É depositar na conta, é colocar na conta de alguém. A conta ou o pecado não fui eu que cometi, foi Adão. Mas como ele era meu representante, como toda a humanidade estava representada nele, ele era o cabeça federal da humanidade, logo, todos são pecadores. Então, o pecado dele foi transferido, foi colocado na nossa conta, foi debitado na nossa conta. Essa é a verdade. Então, todos nós somos pecadores em Adão. E agora, nos versículos 15 a 17, Paulo vai demonstrar e vai contrastar
Adão e Cristo. Nós já falamos que por um homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado veio a morte. Assim também a morte passou a toda a humanidade, né? Porque todos pecaram. Então, a desobediência abriu a porta para o pecado e o pecado abriu a porta para a morte. Onde tem morte, tem pecado. Onde tem pecado, tem morte. Andam juntas. Né? Os dois andam de mãos dadas. Andam de mãos dadas. Aonde há pecado, há morte. Onde há morte, há pecado. E a morte aqui é tanto a morte física como a morte espiritual. Isso é um fato que ninguém pode negar. Essa é uma verdade irrefutável. Se há uma prova que toda a humanidade é pecadora, sendo você cristão, não cristão, ateu, agnóstico ou pertencente a outra religião, é um fato. Você é pecador, sabe por quê? Porque um dia você vai morrer. Todos nós um dia iremos para a sepultura, iremos para a cova, iremos morrer. Essa é a principal prova irrefutável que todos são pecadores. Crendo você em Deus ou não, crendo você na Escritura ou não, crendo você na Bíblia ou não, não interessa. Você é pecador, porque você um dia vai para a tumba, irá morrer. E isso ninguém pode negar. Então Adão é esse representante dessa humanidade decaída, da humanidade caída. E os versículos 15 a 17 fala assim: mas o dom gratuito não é com a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas, para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aqui Paulo contrasta Adão e Cristo. E Paulo, no versículo 14, ele fala que Adão prefigurava aquele que havia de vir, Cristo. Cristo é o segundo Adão. Cristo é aquele que viria para consertar aquilo que o primeiro Adão fez. Cristo viria para consertar, colocar as coisas em ordem naquilo que o primeiro Adão colocou em desordem, bagunçou, porque o pecado de Adão não só afetou seus descendentes, mas afetou tudo, afetou todo o cosmos, afetou toda a natureza, afetou os animais, afetou a terra em geral. Todos foram afetados de uma maneira geral, total, pelo pecado de Adão. Então Adão, ele representava, prefigurava, era um tipo, era uma figura daquele que havia de vir, que é Cristo, que Paulo vai explicar aqui no versículo 15. Paulo começa dizendo assim no versículo 15: mas o dom gratuito não é como uma ofensa. Que dom é esse que Paulo está falando? É o dom da salvação. É o dom da justificação. É o dom da regeneração. É Cristo. Ele está falando de Cristo. Mas o dom gratuito não é como ofensa. Que ofensa? A ofensa de Adão. Não é como o pecado de Adão. Não é como o erro de Adão, que escorregou, que pecou, que falhou, que desobedeceu a ordem explícita de Deus. Não coma desse fruto. Ele foi lá e comeu. E por causa dessa desobediência, desse ato de desobediência, toda a raça humana se tornou culpada. Porque Adão era o cabeça dessa raça e representa essa raça caída. Todos aqueles que não têm Cristo, que não reconhecem Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, que não foi justificado, que não foi regenerado, está em Adão ainda. Está caído. Está caído. Está caído. Está em Adão. Porque, como eu falei na última exposição, só existem dois grupos de pessoas. A humanidade está dividida entre esses dois grupos. Aqueles que estão em Adão e aqueles que estão em Cristo.
aqueles que estão na desobediência e aqueles que estão na obediência. Né? Aqueles que fazem da natureza ou fazem parte de Adão, que é o cabeça, o representante legal, que trouxe o pecado, que trouxe a morte para o mundo, né? Ou aqueles que estão em Cristo, né? Estão redimidos, estão justificados. Então, Paulo já começa a explicar aqui, de uma maneira clara, concisa, coesa, e contrastar ambos, Adão e Cristo. Mas o dom gratuito não é como a ofensa. Não é como a ofensa. Porque se muitos morreram pela oferta de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. A expressão muitos aqui, né, às vezes todos não são todos e muitos não são muitos. Vou explicar. Quando Paulo fala aqui, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, né, muitos aqui são todos, porque todos pecaram em Adão. Né? Foi uma parcela que pecou em Adão e outra parcela não pecou. Todos pecaram em Adão, todos erraram em Adão. Então, muitos aqui é todos, tá? Porque o contexto está claro. Porque se muitos morreram pela ofensa de um só, nesse caso Adão, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, que é Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Aqui, esse muitos aqui, na segunda parte, você não pode interpretar sobre todos, porque nem todos confessam a Cristo como seu Senhor, confessam a Cristo como seu Salvador. Nem todos são justificados porque não creem em Cristo, na mensagem do Evangelho. Nem todos têm os benefícios da justificação, as bênçãos da justificação, porque não creem. Então, todos pecam em Adão. Muitos morreram pela ofensa de Adão. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Você pode receber? Pode. A graça de Deus, ser salvo por Deus, mas você tem que crer na pessoa de Cristo, tem que ouvir o Evangelho, tem que se converter, tem que se arrepender, tem que confessar os seus pecados, reconhecer que você é pecador, que necessita de ajuda, que necessita de salvação, que necessita de reconciliação, que necessita de perdão. De perdão. Então, assim como a ofensa de Adão veio sobre toda a humanidade, o ato de Cristo de obediência, né, trouxe benefícios também, trouxe salvação, bênçãos abundantes sobre muitos. Versículo 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa. Adão foi julgado quando ele pecou, quando ele errou, quando ele escorregou. E foi expulso do jardim. E o jardim do Éden hoje, para nós, é um símbolo da comunhão com Deus. Quando nós se convertemos, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós somos reconciliados com Deus, quando nós somos justificados, quando nós somos regenerados por meio do seu Espírito, nós estamos voltando ao lugar da comunhão. Nós estamos retornando ao lugar onde o elo foi quebrado, para o Éden. Nós estamos voltando para o Éden. Graças a Deus por isso, que maravilha, né? Então, o dom, entretanto, não é como no caso, versículo 16, em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação. Mas a graça deriva de muitas ofensas, para a justificação. Adão pecou num só ato de Adão. Um só erro dele foi o suficiente para ele ser expulso do jardim. Nós pecamos de muitas maneiras, né? Ofensas. Tá? E se Deus fosse levar em conta, ninguém seria perdoado. Ninguém seria perdoado. Mas quando você se arrepende, quando você entende, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, aquilo que você fez antes de conhecer a Cristo como Senhor e Salvador.
né? E você reconhece que você precisa de salvação, de regeneração, de justificação, Cristo, ele deposita na sua conta, né? É imputado, né? É colocado, é debitado na sua conta a sua justiça. Ele lança a sua justiça sobre a sua conta, declarando que você é justo, não por seus méritos, mas pelos méritos dele, conquistados na cruz do Calvário. Graças a Deus por isso. 17. Se a morte reinou pela ofensa, lembrando que a morte entrou por causa de quem? De Adão. O pecado entrou no mundo por causa de quem? De Adão. As coisas deram erradas. Por quê? Por causa de Adão. Deus responsabiliza Adão. Você vê a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Parece que às vezes não dá para conciliar. Parece um antinomismo, né? Parece duas verdades que estão antagônicas. Duas verdades que parece que se chocam, mas não. Deus é soberano e o homem é responsável. Adão é responsável. Adão que pecou, Adão que errou, Adão que escorregou, Adão que preferiu o pecado. Então ele é responsável por isso. Se a morte, versículo 17, se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, que é Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Olha o contraste. Por um vem a morte, por um vem a decadência, por um vem o pecado, por um vem a desobediência, por um todos estão condenados, por um todos estão perdidos, por um não há salvação, por um não há esperança, por um não há como chegar a Deus. Esse um é Adão. É Adão. Mas por outro, Cristo, veio a salvação, veio o dom de Deus, veio a graça, veio a justiça, justificação, a misericórdia, a bondade, a benignidade, a longanimidade de Deus. Então, ou você está em Adão ou você está em Cristo. Não tem meio termo. Cristo, Paulo fala de abundância, a abundância da graça, a abundância do amor de Deus. Esses são os benefícios daqueles que estão em Cristo. Aqueles que estão em Adão, né, estão sofrendo, não conhecem a Cristo, não conhecem o amor de Deus. Né? Estão ali sofrendo, padecendo, porque estão em desobediência, assim como Adão. Mas aqueles que reconhecem que Cristo é o seu Senhor, que Cristo é Salvador, que Ele é o cabeça da nova humanidade, né? Uma nova humanidade em Cristo. Por isso que tem que se nascer de novo, por isso que tem que se arrepender, por isso que tem que crer, por isso que é necessário nascer de novo. Você faz parte agora de uma nova humanidade. Você faz parte agora, né, desse segundo grupo. Aqueles que seguem a Cristo, aqueles que pertencem a Cristo. O segundo Adão, aqui, o Adão perfeito. Aquele que não falhou, aquele que não pecou, aquele que foi obediente, aquele que não desobedeceu à ordem de Deus. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então Paulo contrasta aqui, nos versículos 15 a 17, Adão e Cristo. Né? Os efeitos de o que aconteceu, né, com a desobediência de Adão, que eu já expliquei aqui, e com a obediência de Cristo. Né? Então você tem benefícios em Cristo, malefícios em Adão. E os versículos 18 a 21, nós iremos terminar. Paulo agora vai comparar. Os versículos 12 e 14, ele fala do pecado original, ele apresenta Adão e Cristo, essas duas humanidades, né? Dois representantes, Adão cabeça da humanidade caída, Cristo cabeça da humanidade redimida, ele apresenta. Nos versículos 17, versículos 15 a 17, que nós acabamos de expor, ele contrasta Adão e Cristo, o que um fez e o que o outro fez, os benefícios de um, os malefícios de outro, os benefícios de Cristo, os malefícios de Adão. E os versículos 18 a 21, ele vai falar e vai comparar, né,
a extensão de ambos. Versículo 18. Portanto, depois de ele concluir isso, ele acaba de... Depois, a palavra portanto significa isso, né? Você acaba de concluir um assunto, um discurso, você acaba de fechar um argumento, aí você fala, né? Você vai abrir um leque para uma nova interpretação, um outro assunto. Paulo fala, portanto, assim como por uma só ofensa, que ofensa? De Adão, que foi o erro dele, que foi a desobediência dele, que foi o pecado dele, que foi a casca de banana onde ele escorregou. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos, que foi o juízo? Qual foi esse juízo? Né? A expulsão do jardim do Éden, sofrimento, fome, peste, doenças, o pecado. Né? O pecado, veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça, né, que foi a morte de Cristo na cruz do Calvário, substitutiva, vicária, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Olha só, então Paulo está comparando os atos de Adão e os atos de Cristo, os benefícios de Cristo e os malefícios de Adão. Então você precisa decidir qual parte você está, qual grupo você está. Você está no grupo de Adão ou você está no grupo de Cristo? Decida. Decida. É melhor você vir para o grupo de Cristo. Cristo obedeceu. Cristo é o segundo Adão. O primeiro Adão falhou. O primeiro Adão fracassou. Mas o segundo Adão obedeceu e foi vitorioso. Versículo 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores. Mais uma vez aqui aparece a expressão muitos, que também aparece aqui no versículo 15. Essa expressão muitos é todos, tá? Porque todos se tornaram pecadores em Adão. Todos desobedeceram em Adão. Todos escorregaram em Adão, porque Adão, mais uma vez aqui reiterando, ele é o cabeça. Ele é o representante legal dessa humanidade, né? Da humanidade caída, da humanidade que escorregou com ele de uma maneira representativa. Adão está representando todos nós, toda a humanidade. Porque, como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores. Muitos aqui é todos. Todos são pecadores, porque todos pecaram. Tá? Assim também, por meio da obediência de um só, Cristo Jesus, muitos se tornaram justos, ou foram justificados, que é eu e você, que cremos. Né? Olha as bênçãos da justificação. Paulo está falando lá desde o versículo 1 do capítulo 5, as bênçãos da justificação. Né? Acesso a Deus, paz, regozijo, fomos livres da ira. Né? E Paulo agora faz com que esse contraste entre Adão e Cristo, a humanidade em Adão, a humanidade caída em Adão, a humanidade redimida, justificada em Cristo. Olha só que maravilha. Então o texto é autoexplicativo. Versículo 20. A lei veio para aumentar a ofensa. A lei veio para que aumentasse a ofensa. E de fato, porque a lei aponta o pecado. A lei fala o que é pecado. Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. A lei foi dada para calar a boca do homem, conforme ele fala no capítulo 3, versículos 19 e 20. Porque ninguém pode dizer, não sou pecador. Quando olha para a lei fala, você pecou nisso, você pecou naquilo, você está errado nisso. Não tem como correr, você está no labirinto. A lei veio para que aumentasse a ofensa, o pecado. Mas aonde aumentou o pecado, em outras expressões, né? Fala onde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? Superabundou a graça. Né? Aonde veio o pecado, onde aumentou o pecado, onde abundou o pecado, em Adão, Cristo veio, né? E a graça dele superabundou, passou por cima, atropelou, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça,
que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde o pecado reinou, reinou a graça. Aonde o pecado dominou, quem domina agora é a graça. Aonde o pecado passou por cima, quem passa por cima agora é a graça. Estou aqui sintetizando. É a graça de Deus, por meio de Cristo Jesus. Que versículo maravilhoso, né? Que exposição grandiosa. Então, por isso que o último inimigo a ser vencido é a morte. Tanto, principalmente a morte física, né? Porque a morte espiritual é a morte física. Mas a morte física será vencida na vinda de Jesus, quando ele vir, capítulo 15, 1 Coríntios. Né? O último inimigo a ser vencido será a morte. A morte será vencida, será destronada, porque nós seremos ressuscitados, aqueles que morrerem, né? Nós, se eu ficar vivo, se eu estiver vivo até lá, meu corpo será transformado, né? Um corpo glorioso, incorruptível, imortal, não morrerei mais, e a morte será tragada pela vitória de Cristo. Aqui nós iremos morrer, nós morremos aqui, mas a morte não é um adeus, é um até logo, porque nós saímos daqui e adentramos na eternidade. E aqui nós terminamos mais uma exposição. Nós terminamos aqui a exposição do capítulo 5 e depois iremos iremos darmos, né, continuidade, começando aqui a expor o capítulo 6, onde Paulo vai começar a falar agora da doutrina da santificação. A doutrina da santificação. Terminamos aqui. Paulo conclui aqui a doutrina da justificação, os benefícios da justificação, todas as bênçãos da justificação. E agora, no capítulo 6, ele vai falar sobre as bênçãos da santificação, né? Que é a prática, como andar em santificação. E se vocês gostaram de mais uma exposição bíblica, deixa aqui nos seus comentários, deixa o seu joinha, deixa o seu like, né? Se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Comentem se vocês gostaram, se vocês não gostaram, né? Pode fazer críticas, os seus comentários não serão apagados, porque muitos canais, quando alguém critica, ele vai lá e apaga. Só quer ficar com os comentários que as pessoas elogiam, né? Estão elogiando, mas pode criticar, porque as críticas são boas para nós crescermos e prosseguirmos, ok? Só não iremos tolerar xingamentos, desrespeito, aí não, né? Desrespeito jamais eu tolero, mas críticas, fique à vontade, tá bom? Muito obrigado, compartilhe essas exposições para os seus amigos, para os seus colegas, para aqueles que gostam de exposições bíblicas, ok? Graça e paz, até os próximos vídeos.